Joaquim era um desses homens que parecia ter o cheiro da terra impregnado na alma. Um fazendeiro de 40 e poucos anos, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, onde o horizonte é mais vasto que a esperança de um ano bom. Naquele final de safra, em meados de 2012, ele estava mais magro que de costume. O rosto vincado não só pelo sol inclemente, mas também pela pressão silenciosa que apertava sua garganta. Sua vida naquela época era uma corda. Cada hectare de milho e soja plantado era uma aposta desesperada. E o medo de perder tudo era um parasita que roía seu sono. Ele tinha uma família para sustentar, a esposa, Dona Márcia, e 2 filhos que ele queria ver estudando longe da lida pesada. A vida do campo é assim, um ciclo vicioso de trabalho duro e lucros que mal cobrem os custos. E Joaquim estava na parte de baixo da roda. Sua única chance de respirar era cortar o gasto com o armazenamento dos grãos, a tal taxa de custódia que as grandes cooperativas cobravam. E foi com esse pensamento que ele se meteu na maior enrascada da vida dele. Ele tinha arrematado num leilão da antiga Cugran, a cooperativa dos granéis, que tinha quebrado de forma misteriosa quase uma década antes, um silo de concreto gigantesco, uma espécie de tótem cinzento abandonado que ficava isolado na borda da sua propriedade. No dia em questão, o sol mal tinha despontado, tingindo o céu de um laranja tímido, e Joaquim já estava lá, suando a camisa com um martelo e uma chave de boca, enferrujada na mão. Por dentro, ele sentia aquela pontada de otimismo teimoso que todo homem do campo guarda, pensando que a economia com o silo pagaria a faculdade da filha. Mas, de repente, uma sensação fria percorreu a espinha dele, um arrepio que não tinha nada a ver com o orvalho da manhã. Era como se o silo, com sua estrutura maciça e silenciosa, estivesse observando ele, guardando segredos mais pesados que as toneladas de grãos que um dia o preencheram. Joaquim, que não era homem de superstição, começou a sentir uma opressão no peito, uma certeza estranha de que aquele lugar não estava só vazio, estava escondendo algo. O silo que Joaquim havia comprado era um gigante desativado, mas não abandonado. Enquanto inspecionava o sistema de escoamento, a parte que descarrega os grãos nos caminhões, ele notou que havia algo estranho. O concreto estava trincado em volta da base da balança de pesagem, e os parafusos da chapa de metal que cobria o poço de descarga pareciam ter sido manuseados recentemente, apesar de a Cugran estar parada há 10 anos. Ele passou a mão pela superfície áspera, sentindo a vibração do mistério que emanava daquele lugar. A poeira fina de grãos antigos, que tinha um cheiro doce e enjoativo, se misturava ao odor metálico de ferrugem. O que mais chamou sua atenção, no entanto, foi uma solda grosseira e mais recente no flange principal. Era como se tivessem tentado disfarçar uma cirurgia mal feita. Ele sentiu o coração apertar no peito, uma mistura de medo e a curiosidade irrefreável do homem, que depende de cada centavo. Será que sobrou algum equipamento valioso escondido aqui? Pensou ele, enquanto seus olhos percorriam o emaranhado de tubos e engrenagens enferrujadas. Ele precisava saber. Impulsionado por essa mistura de necessidade e suspeita, Joaquim pegou o pé de cabra que trouxera, uma ferramenta pesada e de cabo de madeira desgastado, sua fiel companheira na lida. Com um esforço que fez os músculos das costas protestarem, ele forçou a abertura da chapa de metal enferrujada que cobria o que seria o duto de manutenção. O som do metal rangendo e se soltando ecoou pelo vasto interior oco do silo, um barulho alto e gutural que parecia quebrar um silêncio de anos. Quando a chapa cedeu, revelou não o poço de coleta que ele esperava, mas um compartimento secreto escondido sob a balança. Era um espaço pequeno e claustrofóbico, cheirando a mofo e papel velho, com uma escada de ferro precária que sumia na escuridão úmida. O ar que subiu dali era pesado, denso,
e trouxe consigo uma sensação de profanação. Joaquim estremeceu, não pelo frio, mas pela certeza que se instalou em sua mente como um parasita. Aquele lugar não era só um silo, era um túmulo para segredos. Seu otimismo havia se transformado numa apreensão sombria. Ele sabia que o que ele estava prestes a ver mudaria o rumo de sua vida, para o bem ou para o mal. O ar que vinha de baixo era espesso, quase mastigável, com o cheiro de papel se decompondo e uma umidade de gruta. Hesitante, com a lanterna de LED que ele carregava na testa tremendo levemente, Joaquim começou a descer a escada de ferro. Cada degrau rangia sob seu peso e o som o fazia encolher, como se o silo fosse despertar. Ele sentia o suor escorrer frio pelas têmporas e um nó duro se formava em seu estômago. Não era a ganância que o movia agora, mas uma necessidade primal de confrontar o desconhecido, de entender a estranheza daquele compartimento. A luz fraca da lanterna cortava a escuridão, revelando que o compartimento era um pequeno bunker com as paredes úmidas de limo. Não havia ouro nem ferramentas, apenas o que parecia ser um escritório improvisado e montado ali com uma mesa de metal dobrável e um caixote de madeira servindo de cadeira. O cenário era de uma conspiração antiga, um lugar onde a luz do dia nunca havia chegado. Ele parou no último degrau, respirando fundo, e a única coisa que podia ouvir, além de sua respiração ofegante, era o eco distante de um grilo do lado de fora, um som normal que parecia completamente fora de lugar ali. O que ele viu sobre a mesa improvisada fez o sangue gelar em suas veias, e a esperança de encontrar algo de valor material desmoronou, sendo substituída por um terror frio e lúcido. Não era ouro, mas algo muito mais incriminador e perigoso. Pilhas de documentos amarelados e bagunçados. Havia maços de notas fiscais com carimbos repetidos e datas alteradas, tudo indicando duplicidade de notas fiscais de compra e venda de grãos. Misturados a eles, encontrou lacres de caminhões adulterados, numerados de um jeito que só o esquema entenderia, e, no centro de tudo, um caderno de contabilidade de capa preta e espiral, aberto em uma página que parecia ter sido escrita ontem. O caderno estava preenchido com uma caligrafia nervosa, usando códigos, cifras e uma lista de valores que eram astronômicos, com cifras que fariam a fazenda de Joaquim parecer um canteiro de ervas. Ao lado dos números estavam as iniciais, de nomes que ele conhecia muito bem, figuras públicas de Dourados e da capital, gente que ele via nos jornais e nos palanques. Naquele instante, Joaquim compreendeu com uma clareza dolorosa. Ele não havia comprado um silo abandonado. Ele havia tropeçado no tesouro enterrado da corrupção, a prova de um esquema de desvio de grãos em escala industrial. O ar daquele buraco parecia ter se tornado veneno, e ele sentiu um medo profundo, mais frio que a umidade das paredes, subir por sua garganta. Ele percebeu que a sua vida acabara de mudar de rumo, e não para melhor. Naquele cubículo úmido, sob a balança fraudulenta, a mente de Joaquim trabalhava mais rápido do que uma colheitadeira em dia de pico. Ele folheava o caderno cifrado, e a lógica brutal do esquema começou a se desenhar em sua cabeça com uma clareza de dar náuseas. A Coughran não havia quebrado por má gestão, havia sido esvaziada. O silo, aquele gigante de concreto que ele comprou como tábua de salvação, era, na verdade, o ponto de triangulação de uma fraude que durava décadas. Eles desviavam parte do milho e da soja antes do registro oficial, manipulando a balança para que o volume declarado fosse sempre menor que o real. Era a ponta do iceberg que ele estava segurando. Essa diferença, esse excedente não contabilizado, era vendida no mercado negro internacional, transformando sacas de grãos em rios de dinheiro sujo que irrigavam os bolsos de gente poderosa.
Ele via nomes e iniciais que se ligavam ao ex-presidente da cooperativa, um senhor de bigode farto e sorriso respeitável, e a um influente deputado estadual, um homem que vivia falando em defender o agronegócio nos jornais. A percepção de quão fundo era aquele poço o fez cambalear. O ar ficou rarefeito para Joaquim. A cada página virada, sentia um formigamento no pescoço, uma sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis e implacáveis. A sua fortuna não era dinheiro, era a prova cabal que podia desmantelar uma rede criminosa que ele nem sequer imaginava que existia. Ele compreendeu, num piscar de olhos, que os criminosos não se importavam com o silo enferrujado, mas sim com aqueles papéis. O silêncio daquele lugar, que antes parecia de reverência, agora se tornava ameaçador, como um predador à espreita. Um fazendeiro pobre, endividado, segurando a bomba relógio da corrupção. O peso daquela descoberta o esmagava. Ele não era mais apenas o Joaquim, pai de família e plantador de soja. Ele era o detentor de um segredo que valia fortunas e vidas, e a consciência desse perigo o fez sentir uma solidão abissal. O suor frio, que antes era de esforço, agora era de puro pânico. Ele precisava sair dali, e rápido, antes que alguém notasse que o túmulo dos segredos tinha sido profanado. O instinto mais primitivo e animal de Joaquim, o de sobrevivência, gritou em seu ouvido para que ele largasse tudo e corresse, fingisse que nunca havia entrado naquele buraco. Mas a mesma teimosia que o fazia encarar sol a pino para plantar sementes o impediu. Ele sabia que se deixasse a prova ali, ela seria destruída e o esquema continuaria esmagando outros fazendeiros como ele. Com as mãos trêmulas, ele começou a empilhar os documentos, enfiando uma saca de estopa suja que encontrou num canto. O caderno de capa preta ele dobrou e guardou no cós da calça, debaixo da camisa, sentindo o peso daquelas cifras e nomes contra a pele. A saída daquele buraco foi um esforço hercúleo, mas a adrenalina o impulsionou. Ele escalou os degraus enferrujados de volta para a luz tênue do silo. O sol já estava mais alto lá fora, e ele sentia que o tempo que passou no subterrâneo havia sido uma eternidade. Mas, olhando o relógio de pulso, mal tinham se passado 20 minutos. O silêncio da fazenda, que antes era uma melodia pacífica, agora soava como um tambor cadenciado que anunciava a chegada iminente de algo terrível. Assim que conseguiu fechar a pesada chapa de metal sobre o buraco, disfarçando a abertura com a poeira e alguns sacos de cimento velhos, Joaquim se transformou. Ele olhou para o silo e o concreto cinzento não era mais um ponto de economia, mas sim um monumento de traição e violência. Ele sentia a paranoia subir como um vapor quente. Cada sombra que se movia, cada ruído do vento nas folhas das árvores parecia ser o motor de um carro vindo buscá-lo. O medo que sentia era diferente de qualquer preocupação financeira que já tivera. Era o terror de quem sabe demais. Ele imaginou o sorriso do ex-presidente da Kugran, aquele senhor de olhos pequenos e gélidos, e o som impostado da voz do deputado estadual em um comício, e percebeu que aqueles rostos públicos e respeitados eram máscaras de lobos vorazes. Ele não tinha nada, mas agora tinha a prova que valia o império deles. Ele precisava esconder aquilo de um jeito que só ele soubesse, um lugar que fosse mais seguro que qualquer cofre, porque ele sabia que a busca por aqueles papéis seria implacável. Joaquim sabia que levar aquela saca cheia de segredos para dentro de casa era um risco incalculável, uma bomba armada sob o teto de sua família. Ele precisava de um lugar que fosse ao mesmo tempo óbvio para ele e invisível para o mundo. Um desses esconderijos que só quem vive a terra entende. Seus olhos correram pela paisagem da fazenda até pousarem no velho reservatório de água de concreto, abandonado há anos, coberto por uma moita densa de arbustos espinhosos. Era uma estrutura simples, sem valor, que ficava longe da casa principal. Ele correu,
o passo pesado e apressado, sentindo o peso do caderno nas costas. Chegando lá, ele forçou a tampa de ferro, que estava lacrada pela ferrugem e pelas raízes, e jogou a saca lá dentro, cobrindo tudo com um pedaço de lona embolorada e galhos secos. Ele agiu como um animal escondendo sua presa, os movimentos urgentes e desajeitados, com a mente gritando que cada segundo que ele demorava era uma porta aberta para a desgraça. Quando terminou, olhou em volta, o coração martelando, tentando convencer a si mesmo de que ninguém o tinha visto. Ele voltou para a casa, banhado em suor frio, tentando se recompor para não levantar suspeitas de Dona Márcia. Mas a tensão era um vapor visível que o envolvia. Ele mal tinha entrado na cozinha e bebido um gole de água que lhe desceu gelado e amargo, quando a caminhonete dele, uma velha D20 caindo aos pedaços, apitou. Era o celular, que estava esquecido no banco do carro, tocando de um jeito estridente que o fez pular. O número era desconhecido, mas o prefácio de Dourados. Ele hesitou por um segundo, sentindo que aquela ligação era a confirmação de que o silêncio do silo tinha acabado. Ele atendeu e uma voz gélida e aveludada, que ele reconheceu imediatamente como a do Dr. Eurico, o ex-presidente da Coughran, o saudou com uma falsa cordialidade que o fez estremecer. Eurico, aquele homem de terno impecável e mãos macias, perguntou com uma despreocupação forçada se Joaquim estava contente com a compra do silo e se já tinha organizado a área de... A menção específica à descarga, ao local exato do segredo, foi como um golpe no estômago de Joaquim. Ele soube, naquele instante, que estava sendo observado e que o jogo havia começado. Joaquim tentou soar o mais neutro possível, engolindo a saliva e forçando uma voz que não tremesse. Doutor Eurico, tudo tranquilo por aqui. Só o pó, sabe como é, silo parado há tanto tempo. A gente está dando um jeito, sim, na descarga, para ver se rola para a próxima. Safra! Ele respondeu, sentindo o suor gelado nas palmas das mãos, enquanto o peso do caderno em sua cintura parecia queimar. Eurico, do outro lado, riu, um som seco e artificial, como folhas pisadas, e o tom de sua voz mudou sutilmente, ganhando uma camada de autoridade velada. Ele disse que o silo tinha uma história importante para a Coughran e que, por consideração aos velhos tempos, ele faria uma visita para ver se Joaquim precisava de alguma ajuda especial com o equipamento. Ele deu um prazo vago para a visita, mas a mensagem era clara. A cortesia era uma capa fina para a vigilância. Eurico encerrou a ligação com um "até breve, Joaquim, e cuide bem dos seus bens, viu?" Uma frase que soou mais como uma ameaça velada do que como um conselho amigável. Joaquim desligou e o telefone parecia uma brasa em sua mão, deixando-o atordoado. Ele percebeu que aquele "até breve" não era uma promessa, era um ultimato. O pânico se transformou em uma revolta silenciosa e corrosiva. Joaquim atirou o celular no sofá e andou pela sala pequena da fazenda com passos largos, como um animal enjaulado. Aquele homem, Dr. Eurico, que ele sempre viu como uma figura de poder inatingível, estava ali, na ponta da linha, sabendo o que ele tinha feito, talvez até sabendo onde ele estava. A audácia, a desfaçatez da ameaça sob a máscara de cordialidade fez seu sangue ferver. Ele pensou em sua esposa, Dona Márcia, que estava no quintal, alheia à tempestade que se formava. Pensou em seus filhos e na dívida que o esmagava. Ele não era um herói, era um fazendeiro desesperado. Mas ele tinha a prova de que aqueles poderosos estavam roubando o futuro de toda uma comunidade. Eles não vão me dobrar, ele murmurou para o vazio, sentindo o cheiro de terra na pele e o peso da verdade no estômago. Aquele dia, que começou com a esperança de economizar uns trocados, havia se tornado uma batalha de Davi contra Golias, e ele era apenas um homem com um pé de cabra e uma saca cheia de segredos perigosos
Passar a manhã na fazenda, depois daquela ligação, foi uma tortura silenciosa. Joaquim tentou voltar ao trabalho, tentando consertar a bomba d'água, mas suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar as ferramentas. Ele podia sentir o olhar de Eurico sobre ele, mesmo a quilômetros de distância, uma sensação de vigilância invisível que o enlouquecia. Ele não ousou sequer olhar para o silo ou para o reservatório onde os documentos estavam. A única coisa que conseguia pensar era: o que ele vai fazer? Como ele vai agir? Ele se pegou ensaiando respostas, tentando parecer calmo, mas o medo de ser descoberto era um nó que apertava cada vez mais o peito. A angústia era tanta que ele sentia o cheiro doce e enjoativo do mofo dos documentos em seu nariz, mesmo estando ao ar livre. O sol do meio-dia, forte e escaldante, não conseguia aquecer a frieza que lhe subia pela espinha. Ele se sentia preso, um rato numa ratoeira, esperando que o gato viesse buscá-lo. E o gato não demorou. Por volta das 3 da tarde, quando o calor estava no auge e a fazenda parecia cochilar, o silêncio foi quebrado pelo som estranho de um motor que não pertencia ao campo. Não era o barulho familiar dos tratores ou da caminhonete velha de Joaquim, mas sim um ruído baixo e potente que anunciava algo caro e fora do lugar. Pela janela, Joaquim viu o que o fez engolir em seco. Uma Mercedes-Benz preta, brilhante e imponente, que parecia ter saído de um filme, estacionando perto da porteira. Dela, desceu o doutor Eurico. Ele não estava com o terno de sempre, mas usava uma camisa polo de grife, branca e impecável, e calças de sarja, com óculos escuros que escondiam seus olhos frios. Ao seu lado, desceu um homem alto e largo, de pescoço grosso, e a expressão mais vazia que Joaquim já tinha visto. Um capanga. Ele soube de imediato, um homem que parecia ter sido esculpido em granito. A visita que Eurico prometeu era agora uma realidade ameaçadora, e Joaquim sentiu um calafrio percorrer seu corpo, misturando pavor e uma determinação súbita de proteger sua família e seu segredo. O confronto que ele esperava que demorasse havia chegado. Joaquim saiu de casa, forçando uma calma que não sentia, os músculos tensos como arame farpado. Ele caminhou lentamente em direção à porteira, e a cada passo o sol parecia mais quente, a paisagem mais irreal. Eurico, com um sorriso de cobra, estendeu a mão para um aperto que Joaquim devolveu com o máximo de firmeza que sua ansiedade permitia. O aperto de mão de Eurico era macio demais, frio demais, e ele podia sentir o olhar do segurança, aquele homem de ombros quadrados, perfurando-o. Eurico não perdeu tempo com amenidades sobre o tempo ou a safra. Com a voz baixa, quase um sussurro para que só Joaquim ouvisse, ele foi direto ao ponto. Ele elogiou a visão de negócios de Joaquim por comprar o silo, mas logo depois a máscara caiu e um brilho metálico surgiu em seus olhos. Eurico mencionou com uma precisão cirúrgica que coisas importantes tinham sido deixadas para trás no setor de descarga, coisas que, para ele, eram apenas papelada velha e sem valor, mas que poderiam causar um grande mal-entendido se caíssem em mãos erradas, como as autoridades fiscais. Joaquim sentiu a garganta secar, e o calor do dia parecia se concentrar naquele único ponto, um farol de perigo. Sem esperar por uma resposta, Eurico puxou do bolso interno da camisa de grife um envelope pardo, grosso e pesado, dobrado ao meio. Ele o estendeu para Joaquim num gesto casual, como se estivesse oferecendo um chiclete. Olha só, Joaquim, eu sei que a vida de fazendeiro é dura e a gente não quer ver um colega lutando. Essa papelada velha só me daria dor de cabeça na hora de organizar os arquivos da antiga cooperativa, mas para você ela vale uma quantia considerável. Eurico citou um valor que fez os joelhos de Joaquim vacilarem. Uma quantia que não só pagaria todas as suas dívidas, mas que compraria uma colheitadeira novinha e deixaria uma reserva confortável no banco.
É um cheque nominal, meu caro. É pegar, sumir com a papelada e esquecer que o silo já existiu. É um bom negócio, não é? Silêncio e prosperidade. Ou você acha que essa descoberta vai te trazer algo de bom? Ele questionou com um tom que não admitia réplica e um sorriso que era puro veneno. O peso da proposta era tão real quanto o do caderno em sua cintura. E Joaquim sentiu a terrível tentação do dinheiro fácil se confrontar com a sua recém-descoberta indignação moral. Joaquim olhou para o envelope, para a quantia que resolveria anos de sufoco e noites mal dormidas, e sentiu uma pontada na têmpora, uma vertigem que quase o fez ceder. Ele pensou na Márcia, na dignidade que o dinheiro traria. Mas então, a imagem daquele caderno, com as cifras roubadas de outros fazendeiros, aqueles nomes de gente importante que esmagavam os pequenos, subiu à sua mente como um vômito amargo. Ele respirou fundo, e a recusa saiu de sua boca com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Ele empurrou a mão de Eurico, rejeitando o envelope. Doutor Eurico, a voz de Joaquim soou mais grave do que o esperado. Eu não sou lixeiro para limpar o lixo dos outros. E essa papelada não é só documento. É o futuro roubado de um monte de gente aqui da região. O senhor pode pegar essa quantia e usar para tentar pagar o que deve. O silêncio que se seguiu foi cortante, mais alto que qualquer grito, e a cor sumiu do rosto de Eurico. O segurança deu um passo à frente, e Joaquim sentiu o cheiro de suor e couro do homem, mas manteve o olhar fixo no ex-presidente, esperando a tempestade. O sorriso aveludado de Eurico sumiu de repente, revelando um vazio gélido em seus olhos pequenos, que se tornaram duros como pedras de granizo. Ele não ficou bravo, ficou muito pior, ficou frio. A voz dele, agora desprovida de qualquer vestígio de cordialidade, baixou para um tom perigoso, sibilante. Você cometeu um erro grave, Joaquim. Um erro que vai te custar muito. É caro, ele disse, guardando o envelope com um movimento lento e calculado. Você acha que essa sua fazendinha vale mais que o meu silêncio e o do deputado? A partir de amanhã, você vai descobrir o que é pobreza de verdade. Vamos encontrar um jeito de forjar dívidas contra você que você nunca vai conseguir pagar. Seus credores vão bater à sua porta com mais força do que a seca. Vamos te destruir financeiramente. E se você ousar abrir a boca sobre a Kugran, bem, Eurico fez uma pausa dramática, olhando para o segurança que sorriu de um jeito quase imperceptível. Vamos garantir que esse segredo fique enterrado para sempre, junto com quem ousou encontrá-lo. A ameaça era clara, física e brutal. Joaquim sentiu a bile subir, mas não recuou. Apenas observou os dois se virarem e entrarem na Mercedes preta, que logo se afastou, deixando para trás apenas a poeira e a certeza de que sua vida agora estava em risco. Assim que a Mercedes preta sumiu na poeira do horizonte, Joaquim correu para a casa. Sua primeira ação foi desesperada e prática. Ele precisava de cópias, de alguma forma, daquele caderno e dos documentos. O problema era que a fazenda não tinha nada que pudesse replicar aqueles papéis. Ele parou no meio da sala, a cabeça girando. Ele tinha uma vida inteira de experiência na lavoura, mas era um novato neste jogo sujo. De repente, ele se lembrou de Dona Márcia. Ela não era só a esposa. Era a mente organizada que gerenciava as poucas finanças da fazenda. E, mais importante, era formada em secretariado. Ela tinha uma pequena impressora multifuncional antiga guardada, dessas que faziam cópias devagar, mas com qualidade razoável. Ele sabia que precisava quebrar o silêncio e contar a ela, mas o medo de envolvê-la o paralisava. Ele a encontrou na cozinha, lavando a louça, e o cheiro de café pairava no ar. Um contraste surreal com a ameaça que acabara de se materializar. Não havia tempo para rodeios. Joaquim pegou a mão de Márcia, que se assustou com a intensidade de seus olhos, e a levou para o quarto, trancando a porta com uma chave que raramente usava.
Em poucas e atropeladas palavras, ele contou sobre o silo, o compartimento secreto e a visita de Eurico. Márcia não chorou nem gritou. A seriedade da situação a atingiu com uma força que a deixou fria e centrada. Uma força que Joaquim sempre admirou. Ela o ouviu com uma calma que o surpreendeu, e quando ele terminou, a única coisa que disse foi: "Onde estão os papéis? A gente vai fazer cópias agora. E vamos guardar em 3 lugares diferentes. Eles podem nos quebrar, mas não podem apagar o que a gente tem." A determinação dela foi o bote salva-vidas que ele precisava. Juntos, eles foram ao reservatório, trouxeram a saca de estopa e passaram as próximas horas copiando, folha por folha, o diário cifrado e as notas fiscais fraudulentas. O barulho lento da impressora, cuspindo a prova do crime, era o único som que quebrava o silêncio daquela tarde fatídica. E cada cópia era um alívio. Um pequeno passo na luta pela sobrevivência. Depois de esconderem as cópias em 3 locais distintos, uma parte enterrada sob a mangueira mais velha da fazenda, outra costurada no forro do colchão mais velho e uma terceira dentro de uma Bíblia antiga e empoeirada, a tensão deu lugar à exaustão e à necessidade de estratégia. Márcia preparou um café forte e eles se sentaram à mesa da cozinha, que agora parecia um quartel-general de guerra. Joaquim ainda estava balançado pela ameaça física e financeira de Eurico. "Eles vão nos esmagar antes que a gente consiga mostrar isso para alguém", ele murmurou, o rosto entre as mãos. Foi Márcia quem trouxe a solução. Ela se lembrou de Oswaldo Pires, um jornalista investigativo da capital, conhecido por ser um cão de caça implacável, que havia sido transferido para Dourados depois de ferrar um político grande em Campo Grande. Oswaldo tinha a reputação de ser honesto e tinha uma coluna no jornal local que era lida por todo mundo. Ele era a única chance que eles tinham de transformar aquele segredo em uma denúncia pública, um escudo contra a violência silenciosa que os esperava. A ideia era arriscada, mas era a única. Márcia argumentou que entregar a prova para a polícia ou para o Ministério Público local era assinar a própria sentença, já que Eurico tinha conexões profundas com o deputado estadual, cujos tentáculos alcançavam toda a hierarquia. Um jornalista, no entanto, tinha o poder de expor o esquema antes que pudessem abafá-lo. O plano era simples: entrar em contato com Oswaldo Pires, contar apenas o suficiente para despertar seu interesse e, com a máxima cautela, entregar o caderno original em um local público, garantindo que o repórter tivesse total consciência do risco. Eles pegaram o velho mapa da cidade, riscando locais possíveis e calculando rotas de fuga. Joaquim sentiu uma renovada, mas tênue, esperança. Não era o desespero de um homem que perdeu tudo, mas a centelha de um lutador que estava finalmente revidando. Aquele dia que começou com a limpeza de um silo, estava terminando com um plano ousado para derrubar os pilares da corrupção. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de dourados com um vermelho denso, quando Joaquim, sob a vigília atenta de Márcia, finalmente fez a ligação. Ele usou um celular pré-pago velho, comprado há anos e nunca usado, seguindo a intuição de que o telefone da fazenda poderia estar grampeado. O toque demorado do telefone no ouvido era um martelo batendo em sua cabeça. Ele sentia o cheiro doce do café de Márcia, misturado ao medo metálico em sua boca. Quando Oswaldo Pires atendeu, a voz do jornalista era apressada e cínica, a de um homem que já tinha ouvido histórias demais. Joaquim não deu nomes, só o suficiente para acender a faísca. Disse que tinha provas irrefutáveis de um esquema de desvio de grãos em escala bilionária, envolvendo a antiga Kugran e gente muito grande da política estadual. A menção ao esquema e à cooperativa falida fez a voz de Pires mudar, perdendo o cinismo e ganhando um tom de interesse aguçado, faminto. Ele propôs um encontro dali a poucas horas no centro de Dourados, em um local que ele considerava neutro, a praça principal,
perto da velha igreja. O caminho até Dourados foi a viagem mais longa e aterrorizante da vida de Joaquim. Ele dirigia sua D20 caindo aos pedaços, com o caderno original debaixo do banco, sentindo cada solavanco da estrada como um alerta. Ele estava sozinho. Márcia insistiu em ficar para não deixar a fazenda desprotegida e para ligar para ele de hora em hora. Olhando pelo retrovisor, ele via as sombras escuras e indistintas da noite, e cada farol que surgia atrás parecia persegui-lo. A paranoia o fez desviar de uma carreta que buzinou de forma estrondosa, e ele sentiu o suor escorrer por todo o corpo. Ele pensou: e se a Mercedes preta estiver me seguindo? E se a polícia me parar e encontrar o caderno? A sensação era de que ele estava carregando uma maleta nuclear, e não um simples livro de anotações. A atmosfera era de um mistério sufocante, e o único conforto que ele tinha era a determinação de Márcia e a esperança de que Oswaldo Pires, aquele estranho da cidade grande, fosse realmente o aliado implacável que ele precisava para salvar sua fazenda e sua vida. Chegando na praça principal de Dourados, Joaquim estacionou a D20 em uma rua lateral, escondida na penumbra das árvores. O local escolhido por Pires era carregado de simbolismo. A antiga igreja matriz, com suas paredes brancas e silenciosas, observava a praça, que estava quase deserta àquela hora da noite. Joaquim desceu do carro, sentindo o peso do caderno contra a pele, e caminhou em direção a um banco de ferro fundido, onde um homem estava sentado, lendo um jornal à luz fraca do poste. Era Oswaldo Pires. Ele não era o tipo de jornalista de filme. Vestia roupas simples, mas tinha um olhar incrivelmente atento e uma barba rala que lhe dava um ar cansado, mas sagaz. Pires fechou o jornal, que ele usava claramente como disfarce, e fez um gesto discreto para que Joaquim se sentasse. Os dois ficaram em silêncio por um momento, a tensão entre eles vibrando no ar. Joaquim sentiu a fragilidade de sua posição, um fazendeiro de terra, entregando seu destino a um homem de palavras. O medo de que Pires fosse um espião de Eurico apertou sua garganta, mas ele sabia que não havia volta. Joaquim não enrolou. Ele tirou o caderno de contabilidade debaixo da camisa e o colocou sobre o banco, deslizando-o em direção ao jornalista. O material era grosso, gasto, mas o peso daquele objeto parecia fazer o ferro do banco ranger. Isso aqui, disse Joaquim, a voz rouca, é o que prova que a Cugran não faliu. Foi esvaziada. Tem nomes de deputado estadual e o ex-presidente lá dentro. É um esquema de desvio de grãos que dura décadas. Eu comprei o silo, achei o compartimento secreto e agora o ex-presidente me ameaçou de me destruir financeiramente e se eu abrir o bico, fisicamente. Pires pegou o caderno e o toque de suas mãos no papel foi quase reverente. Ele não demonstrou surpresa, mas seus olhos anticínicos brilhavam com a febre de um caçador. Ele folheou as páginas cifradas e um sorriso lento e frio se formou em seu rosto. Pires olhou para Joaquim, não com pena, mas com um respeito recém-adquirido. Você não é um fazendeiro, é um homem-bomba, Joaquim. Você fez a coisa certa. Agora, saia daqui. Volte para sua família e não entre em contato comigo por no mínimo uma semana. Deixe o resto comigo. Joaquim voltou para a fazenda em um estado de vigilância exaustiva. Ele mal conseguiu pregar os olhos naquela noite. Cada ruído era um alarme, cada sombra era a Mercedes preta voltando. Ele e Márcia mal falaram, comunicando-se por olhares tensos, sabendo que a qualquer momento a retaliação de Eurico poderia chegar. E a ameaça veio. Na manhã seguinte, eles receberam uma notificação judicial que congelava todas as contas da fazenda, baseada em uma dívida forjada com uma empresa fantasma ligada à Cugran. O desespero financeiro era real, e eles sabiam que Eurico estava agindo. No entanto,
3 dias depois, o silêncio do campo foi quebrado pelo barulho de helicópteros e viaturas descaracterizadas. Não era a milícia de Eurico, mas sim a Polícia Federal e promotores do GAECO. O artigo de Oswaldo Pires havia sido publicado na íntegra, com fotos nítidas das páginas do caderno cifrado, explodindo o escândalo. A manchete era um soco no estômago da elite de Dourados. O deputado estadual e o doutor Eurico foram levados algemados de seus escritórios. A rede de corrupção estava sendo desmantelada e o medo de Joaquim começou a se dissolver em um alívio lento e profundo. O silo, que começou o dia como uma esperança e se tornou um portal para o perigo, retornou ao seu silêncio, mas agora era um silêncio de reverência. A investigação foi rápida, e com a exposição pública e as provas nas mãos do GAECO, a ameaça de Eurico se desfez como neblina no sol. Joaquim não ganhou uma fortuna, mas o processo judicial limpou todas as suas dívidas forjadas e ainda lhe garantiu uma indenização simbólica da massa falida da cooperativa. Ele e Márcia voltaram à rotina da lavoura, mas a experiência os havia mudado. Sempre que ele olhava para o silo, sentia um arrepio, uma lembrança constante de que o mal, por mais poderoso que pareça, pode ser derrotado pela simples coragem de um homem comum. Ele nunca mais buscou Oswaldo Pires, nem Pires o buscou. O trabalho estava feito. A vida dele seguiu, mais humilde e mais atenta. E o segredo do desvio de grãos permaneceu enterrado, não pelo silêncio, mas pela justiça, garantida por um fazendeiro de Dourados que se recusou a trocar sua dignidade pela salvação financeira. Se esta história tocou você, a próxima também vai. Basta clicar no vídeo que aparece agora para assistir a mais uma narrativa brasileira sobre destino e coragem. Nosso compromisso é entregar a você histórias com a máxima qualidade. Para isso, é fundamental que você curta e se inscreva no canal. Assim você não perde o nosso próximo lançamento. Se você realmente valoriza o esforço e a dedicação que colocamos em cada roteiro e produção. Seu apoio é essencial para que possamos investir mais tempo na criação de conteúdo brasileiro de alta qualidade.